Nesta aula eu vou mostrar como usar o Entity Framework Core em uma aplicação ASP.NET Core sem usar o Visual Studio, segunda parte. Então, abrindo o nosso banco de dados, paramos aqui. O banco de dados cliente demo e a tabela clientes foram criados. Agora, se eu mandar selecionar as linhas da tabela, ela está vazia. Então, eu vou continuar o Migrations, abrindo aqui o Visual Studio Code, vou limpar aqui, e vou criar uma migração para alimentar o banco de dados. Então eu vou dar um add migrations, né? .NET EF migrations add, vou colocar aqui o popular banco de dados, popular BD. Ele vai criar uma migração com os métodos up e down que eu vou usar para preencher. Tá aqui, ele criou para mim aqui na pasta migrations, ó, o popular dbcs, essa aqui. Tá aqui, ó, os métodos up e down vazio. Então eu vou usar o migration builder, a instância que ele criou aqui, e vou usar o SQL. E aqui eu vou definir, vou usar uma instrução SQL insert into, nome da tabela, clientes, vou inserir informações no nome, né, e no e-mail. E os valores serão então eu vou incluir aqui um cliente Macorati e um e-mail macorati@yahoo.com. Vou copiar e colar, que eu vou incluir o outro registro. Então aqui para você acompanhar, olha, eu estou usando o método app dessa migração para incluir dados na tabela. Então eu vou incluir o ID, como você já sabe, ele é gerenciado pelo banco de dados, ele automaticamente será incrementado. Aqui não tem essa vírgula, né? Só nome e e-mail. Então eu vou colocar Macorati ali, vou colocar um outro usuário, um outro cliente aqui, Miriam, vou colocar Miriam, colocar aqui bal.com.br. E aqui no... Isso aqui é para o popular. Se eu precisar desfazer isso, eu vou dar o Migration Builder. SQL, aqui é delete from clients. Pronto. Deixa eu agora abrir aqui. Vim aqui no meu terminal e agora eu posso dar update no banco de dados. Opa! O que ele está falando aqui? migrationbuilder.sql delete from clients. Aqui é minúsculo, né? Essa é a instância que eu tenho que usar, Migration Builder. Agora está tudo ok. Então vamos lá. Então eu defini a migração, então eu vou dar um .NET EF Database Update, que vai atualizar o banco de dados, né, com a última versão dessa minha migração, e ele vai preencher a tabela. Vamos dar um update.
Vamos aguardar que ele está processando. Doni, vamos abrir agora então nossas tabelas. Deixa eu dar um refresh aqui, atualizar. Deixa eu fechar essas consultas aqui. E agora eu vou em tabelas e vou mandar ele listar. Selecionar 1000 linhas. Está aqui, ó. Macorati e o meu e-mail. Miriam e o e-mail definido. Percebeu que o ID ele foi incrementado automaticamente, que ele é um campo do tipo Identity, né? Então, as minhas tabelas já estão preenchidas. Eu posso voltar para o meu Visual Studio Code. E agora, eu vou seguir, né, aqui, ó. Vou registrar e configurar o meu contexto no arquivo Startup. Vou criar um controlador, injetar o serviço do contexto e criar um método Action para exibir informações desses clientes. Então, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui, a pasta Migrations. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já defini aqui, ó, a injeção de dependência para o meu serviço. Então, eu vou no controlador, eu vou criar um novo controller, tá? Eu vou criar um controlador cliente. Então, eu vou clicar, vou selecionar a pasta Controller. Não, vou fazer assim. Vou clicar com o botão direito. Eu vou dar New C# Class. E vou chamar ela de cliente controller.cs. Essa classe aqui ela vai herdar de controller. Então, para isso, eu tenho que referenciar o Microsoft ASP.NET Core MVC. Então, aqui eu vou definir uma instância do meu serviço, que é cliente context, que eu vou chamar de context. Vou criar um construtor, setor tab. Então, aqui ele vai ser, o nome dele vai ser cliente controller. E aqui vai ser cliente context, que eu vou chamar de contexto. Aqui eu tenho que referenciar o meu contexto que está lá na pasta Modules. Aqui no construtor, a minha instância do cliente context que vai receber o contexto que está sendo injetado pelo mecanismo de injeção de dependência. Então agora eu já posso criar um método action e action result que eu vou chamar de index. E aqui eu já vou usar o meu contexto para obter informações desse cliente, né? Aqui vai ser clientes. Vou dar um toList para ele executar a consulta e eu vou armazenar aqui uma variável clientes. E vou retornar uma view que eu vou criar e eu tenho que passar os meus objetos clientes retornado. Aqui eu tenho que referenciar o link, né? Ó, System Link. Então já defini o controlador com o método, fiz a injeção de dependência do serviço que representa o meu contexto e agora eu estou retornando as informações dos meus clientes, né? Que através aqui da instância do meu contexto, ele vai buscar lá no banco de dados que eu criei e populei aqui usando o Migrations. Então agora vou aqui na pasta Views, né? Eu não tenho um scaffold aqui que nem o Visual Studio, então como eu criei um controlador cliente controller, eu vou criar uma nova pasta aqui que eu vou chamar de cliente, que representa a pasta onde eu vou colocar as views do meu controller cliente controller. Então vou clicar com o botão direito, vou dar um New File. E aqui eu vou criar a view index.cs.html, que representa essa view assim, que vai ser renderizada pelo método actionIndex e retornar. Opa, aqui é uma view. Ó. Opa, eu errei aqui. Vamos lá em Home Controller. Opa, Client Controller. View. Certo? Voltando ao método index. Então, é um método index vazio, né? Então, vamos recordar alguns conceitos lá das nossas views. Eu tenho que injetar o meu modelo aqui usando a diretiva model, né? E para isso,
eu vou receber uma lista de objetos cliente. Então eu vou usar um enumerable. E aqui o meu projeto é MVC Core 2. Na pasta Models está o meu objeto cliente. Aqui não precisa fechar não. Aqui eu vou dar H2, vou colocar aqui clientes. Aqui como ele é uma view Razor, né, eu posso misturar tags HTML e aqui eu já posso usar alguns recursos do Bootstrap, né? Aqui eu vou dar um table class table. Vou criar uma tabela. Nessa tabela eu vou criar um cabeçalho. Nesse cabeçalho eu vou definir um TR e vou exibir. Primeiro, no cabeçalho da tabela, eu vou usar um HTML helper, né? HTML, pronto, display name for, porque eu quero exibir o nome do campo nome. Aqui eu vou colocar um TH para ele ficar mais bonitinho, para ele não ficar muito junto, tá? Senão ele vai ficar muito junto. E aí eu vou copiar e colar isso aqui, que eu só tenho os dados para exibir, o nome e o e-mail, né? E aqui, estou exibindo aqui o e-mail. Então, aqui está o cabeçalho da minha tabela. Então, ela encerrou aqui. E agora aqui, eu vou definir um tbody, onde vai estar as informações que eu quero exibir do meu model cliente. Então, eu vou percorrer os objetos, eu vou ter que usar um for each, var vou chamar de item em model. Então aqui, ó, eu vou definir um tr, dentro desse tr um td, e aqui eu vou colocar um HTML helper, vou copiar e colar para ganhar tempo. Só que eu não vou usar o display name for, é o display for, né? E aqui, ó, eu tenho que pegar, vou chamar M aqui, item nome. Aí eu vou copiar esse aqui e vou exibir as informações de e-mail. Então aqui esse item, ele está representando cada cliente que está no meu modelo. Eu estou exibindo o nome e o e-mail. Isso aqui já creio que é suficiente para exibir informações do cliente. Então eu estou exibindo, criei uma tabela, onde eu defino o cabeçalho, onde ele vai colocar nome e e-mail. Depois ele vai percorrer os objetos que está passando aqui ó, enumerable, do tipo cliente, e eu estou passando para ele do controlador cliente, ó, uma lista de objetos clientes. Aí ele vai percorrer essa lista de objetos e exibir o nome e o e-mail. Então agora eu posso executar, eu dou .NET Run. Aqui eu não incluí o watch, né? Eu vou dar um .NET Run. Ele vai levantar o meu servidor e vai atendendo. Ó, ambiente de desenvolvimento, localhost 5000.
Vamos abrir aqui, http://localhost 2.5000, que é a porta que ele está atendendo. Naturalmente, como o meu mapeamento padrão ele está indo para só para você se situar, né? Ó, o meu mapeamento padrão aciona a home index do controlador, a action index do controlador home. Então ele vai exibir essa página. Então para mim acessar cliente index, tá aqui, ó. Aqui só tem um pequeno erro aqui na cabeçalho. Vamos arrumar o código lá. Vamos lá no index. Aqui TR. Aqui não tem esses dois TRs aqui, ó. É o TH. Vou atualizar aqui. Olha lá. Nome e e-mail, Macorati Miriam. Tá as duas informações. Então com isso eu defini o controlador, cliente controller, defini aqui a instância do meu contexto, para acessar o banco de dados, defini o método action index, tá? Acessei os dados, criei a view, tá? Tipei a view e exibi as informações. Tudo isso sem usar o Visual Studio. Então, tudo isso que foi feito aqui, ele pode ser feito em qualquer ambiente. Basta você baixar o Netcore 2.0 SDK para o seu ambiente e pronto. Tá? Você pode seguir esse roteiro que vai funcionar para Linux ou para Mac. Então até a próxima.